Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quinta-feira, 30ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versos 31 a 35. As narrativas da liturgia de hoje nos apresentam uma grande luta entre o bem e o mal, o céu contra o inferno, os anjos de Deus contra os anjos decaídos. Enfim, é visível a grande batalha espiritual que a Igreja de Jesus Cristo, que é o seu corpo místico, com todos os seus fiéis batizados, devem enfrentar a cada dia de suas vidas. A primeira leitura anuncia uma luta espiritual que não é deste mundo. E no Evangelho, Jesus fala abertamente sobre uma característica do seu ministério: expulsar os demônios. Por que isso, expulsar demônios? Diante disto, o Salmo nos faz enxergar onde a Igreja e todo cristão devem se alicerçar a fim de combater e vencer as forças hostis do maligno. O Salmo ainda ressalta que o Senhor é o nosso rochedo. Significa que nossa vida deve estar pautada na rocha indestrutível que é Jesus Cristo. Notem que para tal batalha espiritual, São Paulo fala de revestir-se da armadura de Deus, pois é contra os espíritos malignos caídos do céu e contra o próprio diabo que a Igreja e todo cristão deve lutar. Mas o que vem a ser a armadura de Deus? Fácil de entender: os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, os sacramentais, as orações diversas, os jejuns, penitências, enfim. Além disso, devemos aprender a reconhecer a cada dia o grande amor de Deus por cada um de nós e a renunciar-se a nós mesmos com a finalidade de conquistar a vida eterna, seja para si próprio, para os nossos familiares e também aos nossos semelhantes. O padre Lorenzo Scupoli, um italiano do século XVI, escreveu um livro chamado O Combate Espiritual, o qual nos lembra que o pecado original enfraqueceu a natureza humana. E é por esta razão que as paixões lutam dentro de nós, em nossos próprios membros, nos forçando por vezes e nos inclinando para o mal. Certamente que o batismo apaga o pecado original e nos faz participantes da natureza divina novamente. Contudo, as sequelas do pecado original continuam em nossa carne e vida espiritual, o qual nos leva a um verdadeiro combate espiritual. Por esta visão fica mais fácil de compreender por que no Evangelho Jesus fala que expulsa demônios e realiza diversas curas. Jesus ensina a combater e a vencer os espíritos imundos. O Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 407, fala de um duro combate onde o poder das trevas perpassa a história da humanidade. E sendo assim, o homem e a mulher não conseguirão vencer a batalha de sua vida interior e exterior, senão com grande empenho e o auxílio da graça de Deus. Por isso, um caminho eficiente de vitória é apontado no Salmo, que orienta o cristão quando diz: o Senhor deve ser o nosso amor, nosso refúgio, nosso libertador, nossa fortaleza e nosso abrigo. Deve ser o nosso escudo. É nele que devemos esperar. Realmente, nosso apoio tem que ser Jesus Cristo, pois ele ensina a sua igreja e todos os seus discípulos que o bom e verdadeiro cristão nunca deve recuar da batalha espiritual travada pela igreja, e também aquelas que possivelmente surgem na vida pessoal. Para conquistar a vitória, é só seguir Jesus Cristo, que já derrotou o inimigo e, consequentemente, dispôs aos fiéis armas tão poderosas que todo cristão, ao se revestir da armadura de Deus, se tornam a sua imagem e semelhança, podendo assim vencer todo tipo de mal na sua vida pessoal,
familiar, enfim. O Evangelho ainda relata que Jesus quer que todos permaneçam ao lado dele e se unam contra o mal, pois somente unidos ao lado de Jesus, a igreja e cada fiel poderá vencer as obras ardilosas de Satanás. Na tradição da igreja, aprendemos que o diabo tem uma força sobrenatural muito acima do homem natural. Porém, quando o homem se une a Jesus Cristo, sobretudo ao pé de sua cruz, nenhum poder maligno tem domínio sobre tal fiel. E assim, unidos à cruz de Jesus, todos podem ter autoridade e vencer cada combate espiritual em suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,